Bom dia, pessoal! Essa parte aqui traz agora o motor pistão hélice com a teoria do disco atuador, que é o que a gente usa para calcular impulso de decolagem, teórico, né? E o rendimento de propeller teórico para poder fazer os cálculos do design do protótipo, para depois você fazer os testes em laboratório. Então, vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz esses cálculos do disco atuador. Uma das maneiras de se estimar o impulso de um avião a hélice é usar o que a gente chama de teoria do disco atuador. É uma das teorias mais simples que tem para sistemas com hélice. A gente, por exemplo, também usa para sistemas de energia eólica, por causa da hélice. E ele geralmente consegue estimar para nós o impulso originado pelas hélices, tanto com velocidades quanto o impulso que a gente chama estático, com a velocidade de voo igual a zero. Então, geralmente a gente usa essa teoria. Ela não é a melhor teoria que nós temos, ela tem um certo erro acoplado ali, mas ela é uma teoria muito simples que serve para ter um limite máximo teórico, então ele sempre dá um pouco mais do que na realidade seria. Outras teorias, por exemplo, seria a teoria de paz, que é bem complexa para a gente fazer aqui, então a gente geralmente utiliza ela no momento mais avançado só do projeto, e geralmente na forma computacional, ou ainda através de métodos experimentais, que é o mais indicado com os rendimentos. Então aqui nós vamos ver essa teoria do disco atuador, porque ela permite que a gente calcule, como eu falei, para projetos preliminares com paz, esse impulso de voo e impulso estático. Então ela ajuda bastante. Ele vai dar no final duas equações para nós. A equação de impulso estático, estimado, e a equação do rendimento propulsivo, teórico. Tudo teórico aqui, né? Que a gente utiliza. Então, depois disso aqui tem um exercício mostrando na playlist de exercício como é que a gente usa. Então, vamos para a dedução. A dedução dela é tranquila. Nós vamos considerar um volume de controle que está desenhado aqui em regime permanente, que é esse cara aqui. Então, a gente tem as pás. O avião não está desenhado aqui, mas nós estamos só com as pazinhas. O avião a gente supõe que está aqui para trás. Então, as variáveis P é pressão estática. Está com zerinho, mas o zerinho é de atmosférico. Então, P0 é pressão estática atmosférica. O zero é a velocidade de escoamento, que no caso é igual à velocidade de voo. E M.0 é o fluxo de massa, que passa pela hélice. Então, tu nota que eu fechei esse volume de controle com as linhas de corrente que passam exatamente nas pontas de pá, que é esse cara aqui que eu estou fazendo vermelho. Esse é meu volume de controle e ele é cercado pelas linhas de corrente. Porque lembrando, não tem fluxo de massa através de linhas de corrente, né? Essa é uma das definições de linha de corrente. Aqui, quando a gente tem P igual a P0, é pressão atmosférica também. Isso porque eu já devo ter comentado no material do vídeo anterior que aviões com hélice não são supersônicos, voam bem abaixo do supersônico, então você não tem choque, porque se você não tem Mach 1, você não tem choque. Se você não tem choque, a pressão do escoamento após as pás, como ele é Mach menor do que 1, ele vai ser igual à pressão atmosférica. Após as pás, a pás que eu digo é numa certa distância das pás, não logo após, né? O E é a velocidade do escoamento na saída. A gente diz que a velocidade de escoamento logo após que passou um certo ponto após que passou pelas pás, tá? E o M.E é o fluxo de massa. Aqui está o nosso sistema coordenada x e y. Aqui eu estou chamando de P1 a pressão estática logo antes da pá. Tudo estático. E o P2 é a pressão estática logo depois da pá. Então, para a gente descobrir, na verdade, o nosso interesse é ter uma equação para o Fn. Ou seja, a força de impulso, que é essa quantidade de movimento que você joga esse M ponto para trás, que ela gera para o teu avião andar para frente, né? Lembrando que a quantidade de movimento é M ponto vezes U, e ele é um somatório de forças, então se eu empurro massa para trás de mim, com as hélices, né? Eu vou ser empurrado para frente por causa desse deslocamento de ar. É isso que é o movimento das hélices.
A gente vai aplicar então a conservação da quantidade de movimento linear em x, só em x, porque nós estamos considerando voo horizontal aqui. Aqui ela já está escritinha, mas lembrando que ela seria um somatório de forças. Eu já vou chamar de Fn. Não vou botar o vetor em cima porque eu vou considerar só em x. É igual uma parcela que você faz temporal da quantidade de movimento linear, mais a parcela, essa seria no volume, essa na superfície, que ele está ali da quantidade de movimento. Esse daqui eu zerei, porque nós estamos em regime permanente. Esse somatório de forças está aqui. E esse aqui, que é a quantidade de movimento que entra e sai pela superfície, está aqui. Então essa é a nossa equação principal. Para quem já viu a playlist de exercício, lá tem um exemplo de como se calcula o Fn, ou impulso de voo, para um motor turbojato, que está em bancada estática. A gente aplica a mesma equação. Então, sempre que tu quer um impulso no sistema que voa, nos nossos sistemas atuais, tanto de hélice como de jato, tu vai aplicar a quantidade de movimento linear. Então, aqui dentro eu estou considerando só as forças por pressão e mais o impulso. Ou seja, estou desconsiderando a viscosidade. Nós estamos considerando que o escoamento tem baixa viscosidade porque voa no ar atmosférico. Então, quando eu saio daqui para cá, agora eu estou considerando propriedades constantes nas seções. As seções que eu digo são as seções, por exemplo, essa aqui seria a minha seção, né? Se a minha propriedade é constante ali, eu não preciso fazer a integração desse cara aqui no dA, porque todo mundo é uniforme nesse dA. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer as entradas e saídas. Nós só temos uma entrada e uma saída. Tá aqui a nossa saída. E tá aqui a nossa entrada. Porque através das linhas de corrente, que são essas linhas vermelhinhas, não passa fluxo de massa. Se não passa fluxo de massa, não tem quantidade de movimento, porque é m ponto vezes u, né? Então, o que nós temos? A força continua aqui, que é o Fn. E nós já vamos entender por que está só Fn e por que não está aparecendo mais o de pressão. Então, a força, quando eu venho para cá, eu estou considerando só o impulso, que é o Fn. A de pressão, na verdade, ela vai ser zero, porque a pressão ela aparece quando você tem uma diferença de pressão. Aqui eu tenho PE, que é a pressão atmosférica, a pressão do escoamento na saída, igual ao P atmosférico, e aqui também. Ou seja, isso aqui vai dar a integral da pressão, diferença de pressão entre eles. Lembra que quando eu fiz o exercício do turbojato, tinha uma parcelinha ali, que era a parcela exatamente na saída do bocal, se PE fosse diferente de P atmosférico. Como aqui a gente está usando Mach menor do que 0,3, eu estou considerando, eu vou considerar que ele é incompressível para essa dedução. Isso também é um dos pontos fracos da dedução, tá? Tecnicamente, você não chega em escoamento supersônico, mas também você não voa com Mach 0,3 só. Mas a gente vai considerar para essa dedução um ρ constante. E de qualquer forma, a gente considera que não há choques. Isso é verdade. Não há choque porque ele não vai voar supersônico. Então, essa parcela da pressão, ela fica zero. E por isso que aqui só aparece o Fn do próprio impulso, que seria esse Fn aqui mesmo. Aqui nós temos essa integral na saída e essa integral na entrada. Então, você vê que é ρ, A, o E, é o U, o ρ, o U e o dA. E na entrada, o ρ0, o zero para mim é a entrada aqui, tá? É o primeiro ponto, não é estagnação. Então, ρ0, A0, o zero e o zero. Então, isso aqui é essa integral. Beleza. O que acontece é que essa primeira parcela aqui e essa daqui é o m.e e o m.0. m.e e m.0. Então, tá aqui, que são iguais porque está em regime permanente, né? Então, o que sobra daqui é, na verdade, essa equação Fn é igual a m ponto, onde m.e é igual a m.0, que eu estou chamando de m ponto.
velocidade após a hélice com a velocidade antes da hélice, que seria a velocidade de voo. Novamente, não aparece força de pressão, porque nós vamos ver que o P2 é diferente de P1, mas o PE, que está lá atrás, é P0. Então, ele simplesmente anula a força de pressão. Diferente de um turbojato que tem supersônico, tá? Beleza, então, essa daqui seria a equação para impulso, mas essa aqui é difícil de usar. Por um motivo, na prática, que ele é ruim de usar. A velocidade de voo, essa é tranquila. Essa aí, geralmente, você tem um pitot acoplado, por exemplo, no turbojato, tem um pitot acoplado no avião e você mede a velocidade com que o escoamento está passando por ele, velocidade de voo. Beleza. No avião a hélice, você pode fazer a mesma coisa. Agora, esse UE, ele é difícil de você ter, porque ele seria a velocidade que é afetada pelas hélices que passa pelo escoamento. Então, não é o U0. É a velocidade do escoamento após passagem das hélices. Então, tu nota que para tu tirar ele, tu teria que de alguma forma isolar as linhas de corrente que se fecham por causa da aceleração do escoamento na hélice. Então, esse cara é difícil de medir na realidade. O pitot não pega ele, o pitot pega o U0. Esse daqui é muito difícil de medir. Então, essa equação não adianta para nós na prática, porque tu nunca vai conseguir usá-la de verdade, nesse formato. Outra opção para a gente conseguir tirar esse Fn é com essa equação que está aqui embaixo. Eu poderia tentar tirar ele daqui. Ou seja, essa equação que apareceu no vídeo anterior, que é a equação de rendimento propulsivo. Ela é ótima para usar. Essa daqui é ótima. É o que a gente usa de forma experimental. Só que para usar essa daqui, você tem que ter já um valor de neta próprio. E aí vem a segunda treta. Esse valor, ele varia com a velocidade, ele varia com a hélice, ele varia com milhões de coisas. Então, como é que tu vai ter ele sem ter construído o avião? Se você já construiu o avião, ou seja, se você já construiu um motor hélice, você faz testes em túnel de vento. Faz teste em túnel de vento em laboratório com o protótipo, você vai ter esse valor. Daí, beleza. Aí eu só faço ele igual, Fn, velocidade de voo. Lembra que isso aqui é a potência de eixo, que eu também consigo tirar com o torquímetro. Então, nota que se eu já tiver o protótipo do motor hélice, eu consigo tirar esse valor e vai dar perfeito para mim. Mas se eu estou fazendo o projeto preliminar e eu ainda não decidi qual vai ser a hélice, ou se eu ainda não decidi o sistema do motor como um todo, porque eu não tenho o protótipo, eu preciso ter, para eu poder partir dessa equação, eu preciso ter um valor para esse cara. Aí, fazendo uma manipulação matemática doida aqui, a gente consegue, na verdade, estimar esse neta prop com base nessa equação, que é isso que nós vamos ver. Ele é um valor estimado, ou seja, ele é um valor teórico maior do que o real, mas que você consegue usar para projetos preliminares para estimar o valor, para poder ter pelo menos o projeto do protótipo, né? Para depois fazer o protótipo. Então, vamos ver como é que eu consigo misturar essas duas aí. A ideia do disco atuador é que é o seguinte: troca aquela hélice, então se você for ver antes, a hélice estava aqui, por o que a gente chama de disco atuador. A teoria por trás do disco atuador é que ele é um disco maravilhoso, que não existe na prática, né? Mas que ele seria um disco que a gente diz que ele é 100% poroso, ou seja, tudo passa por ele, ele não tem massa, é uma massa nula, e espessura infinitesimal, ou seja, não existe na realidade, né? Ele é uma coisa teórica. Mas que ele está ali para representar a hélice e a única coisa que ele faz é causar um diferencial de pressão no escoamento antes e depois do disco. E quando ele faz esse diferencial de pressão, ele faz então uma aceleração de escoamento. É como se fosse uma membranazinha extremamente fina e porosa, que quando o escoamento passa ali, ela dá uma batidinha no escoamento e acelera ele. Essa é a ideia, tá? Quando ele faz isso, ele faz esse efeito no escoamento que eu coloquei aqui em 3 gráficos. Esse é o gráfico de velocidade do escoamento.
Esse é o gráfico de pressão estática. E esse último é de pressão de estagnação. Então, nota que ele faz é o seguinte. O escoamento está vindo muito lindo. Antes, velocidade de voo, né? Antes do disco. Chegou no disco, acelera. Até sair nessa velocidade aqui. Beleza. A pressão estática, como é que ela funciona? Você vem com pressão atmosférica. Na frente do disco você tem sucção. Então, ele cai aqui para P1. P1 seria um ponto bem colado aqui no disco. Cria uma descontinuidade, que é esse buraco aqui, com P2 mais alto do que P1 e mais alto que a atmosférica, e depois ele novamente se estabiliza e equaliza a pressão do escoamento com P0, porque não tem choque. Beleza. Então, nota que isso aqui é uma descontinuidade, tá? Nota que realmente é uma coisa teórica. Se você adiciona esses dois gráficos, que seriam de velocidade com o de pressão estática, tu vai fazer a pressão de estagnação, porque ele é velocidade, é a pressão com a cinética, né? Então, você vinha com a pressão de estagnação fixa aqui na atmosférica, com a velocidade de voo. Você tem essa rampa, esse degrau, por causa dessa descontinuidade de pressão. Depois você vai para lá. Então, ele faz esse efeito. Ele causa uma descontinuidade de pressão, succionando na sua frente e empurrando na sua saída. Essa é a ideia dele. Quando ele faz isso, se a gente adicionar algumas hipóteses extras nesses cálculos, a gente vai conseguir tirar esse neta próprio. Então, como eu já falei antes, o Mach a gente está considerando inferior a 0,3. Incompressível. Não é bem a realidade, mas por isso que eu digo que esse valor que nós vamos ter para essa teoria aqui, ela é um pouco superestimado. Detalhe, segundo ponto. Toda a potência de eixo que tem na hélice se transforma em energia cinética sem perda de calor. Ou seja, estou supondo que tudo que tinha de torque eu consigo transformar em energia cinética, em variação de energia cinética, na verdade, né, após o escoamento. Ou seja, esse aqui era a nossa potência de eixo, no eixo da hélice. Se ele vira energia cinética, eu faço a diferença, então, entre a energia cinética que tinha antes para a que ficou depois, né? O que é energia cinética? É m u ao quadrado sobre 2. Só que aqui eu estou trabalhando com... Isso aqui daria em joules. Eu estou trabalhando com watts, que seria potência. Então, m ponto vai dar em watts. Então, o que eu fiz aqui é simplesmente que toda a potência de eixo que eu tinha em watts vai virar energia cinética, é a variação de energia cinética no escoamento. Então, eu tinha me, ue ao quadrado sobre 2, menos m0, o zero ao quadrado sobre 2. Lembrando que o zero é a velocidade de voo. Como ME e M0 são iguais, ele vai ficar assim. Então, eu posso escrever esse WB, que aparece lá no rendimento propulsivo, teoricamente, em função da energia cinética. Na prática, não é bem assim, tá? A gente tem recirculação e um monte de coisa ali, e perda de calor. Então, não é bem a realidade. Mas, ele seria um valor teórico máximo. Beleza. Agora, vamos fazer uma manipulação matemática nesse negócio. Vou dar um foco, um zoom, só no disco atuador. Então, tu nota, eu pego aqui, olho só esse cara aqui, e é isso que eu estou olhando nesse segundo slide. Tá o P2 logo depois do disco atuador, tá o P1 logo antes do disco atuador, lembrando que isso aqui é aquela descontinuidade de pressão. Estou chamando de AD a área do disco, que é a área transversal, né? Que vai dar π D do disco, né, ao quadrado sobre 4. E agora eu coloquei o Fn aqui, que seria, na verdade, a força devido a essa descontinuidade. Que é o Fn que é o escoamento dá para o nosso... Que é o Fn que a hélice dá para o nosso escoamento. Então, no caso aqui, se eu tenho P2 diferente de P1, é normal que o escoamento de P2, por ser maior, né, empurre para lá e faça uma força resultante, que seria menorzinho do P1. A diferença de força entre elas vai dar um Fn que está empurrando para esse lado, como eu desenhei. O que a gente teria seria, na verdade, o F2
e o F1. Fn é igual, na verdade, F2 menos F1 em módulo, né? Porque eles são vetoriais, na verdade. E aí sobra para o lado que está empurrando mais, né? Então, esse Fn, como eu falei, é a diferença de forças, é o resultante. É a área onde está sendo aplicado vezes o ΔP. Porque se você for lembrar, pressão é força por área. Então, multiplicar a área pela pressão vai dar ali o nosso força. Legal. Essa daqui é equivalente a essa equação que eu estava aqui antes. Só que escrita é o mesmo Fn, tá? Só que com outras variáveis, né? Vamos mexer mais um pouquinho nisso aí, porque eu também não tenho P2 e P1 de forma prática no escoamento, né? Eu não tenho um sensor de pressão logo depois da hélice e um logo antes para conseguir pegar isso aí. De qualquer forma, se eu tivesse, não seria uniforme, né? Então, não funciona para mim. É só teoricamente. Eu posso escrever aquele WB, que é a potência do eixo, de uma outra forma também. Eu posso escrever, se ele virou todo cinética no escoamento, beleza. Eu posso escrever que ele seria o trabalho que o escoamento tem quando ele passa pela hélice, pelo tempo que ele leva para passar. O trabalho, a definição de trabalho, se você for lembrar, trabalho é igual a força versus deslocamento. Essa é a definição clássica de trabalho. E aí a gente tem outras variações dela que a gente consegue variar, como PDV e etc. Mas a definição clássica de trabalho é força por deslocamento. Então eu posso abrir esse trabalho no Fn, que é a força que o escoamento está recebendo da hélice, ou seja, a força com que ele está sendo empurrado, pela distância que ele está andando, dividido pelo tempo que ele passa. Se a gente agrupa esse ΔX por ΔT, isso daqui é a velocidade do escoamento, ou seja, a quantidade de espaço que ele anda pelo tempo que ele demorou para passar pelo disco. Então a gente pode dizer que esse WB é Fn UD, onde esse UD é a velocidade do escoamento na hora que ele passa pelo disco. Então esse UD é o que a gente chama de velocidade de disco, mas não é o disco que está andando, é a velocidade do escoamento que passa pelo disco. Isso daqui é equivalente ao WB que eu tinha aqui. Então eu posso igualar os dois. Nota que aqui o que eu fiz foi que eu peguei aquela parte da equação anterior ali, da energia cinética, e vou juntar com esse Fn e aqui o D. Lembrando que esse M.UE, o zero, veio da equação do slide anterior, que está aqui. Então eu estou juntando essa aqui que eu vou chamar de I, essa aqui que eu vou chamar de 2I, e essa aqui que eu vou chamar de 3I. Então eu juntei I, mais 2I, mais 3I, e virou isso aí. Para que isso? Porque agora, quando eu olho só para esses dois pedaços ali, eu elimino a variável do WB, corta os M pontos, né? E eu isolo o UD. Então, o que eu estou chamando de UD, que é a velocidade de escoamento no momento que ele passa pelas hélices, pelo disco, na verdade, né? Vai dar, se tu for abrir isso daqui, vai dar UE mais o W, porque isso aqui daria o E ao quadrado menos o quadrado igual o E menos o zero, o D. Isso aqui é equivalente a eu abrir aquele o E menos o zero, que multiplica, não vai caber aqui, né? Se você for ver, isso daqui é equivalente a eu fazer. Eu posso abrir essa parcela, expandindo ela em o E mais o zero, o E menos o zero. Se você multiplicar esses dois aqui, vai dar isso aqui. Então, eu poderia cortar esse parcela com essa parcela e vai me sobrar esse cara sobre 2 e o D. Então, tá aqui uma outra forma de eu escrever esse UD. Beleza? Mais um pouco de manipulação matemática, então. Então, agora, se você aplica Bernoulli nessa faixa e depois uma segunda vez nessa faixa, nós vamos tirar essa equação e essa equação. Por que eu não posso aplicar Bernoulli daqui até lá, né?
porque eu tenho uma máquina de fluxo, que seria as hélices, no meio do caminho. Bernoulli é aplicado para uma linha de corrente onde você não tem trabalho. A máquina de fluxo ela adiciona trabalho porque ela gira o escoamento. Então eu não posso passar aqui Bernoulli. Aí eu estaria, na verdade, infringindo uma das regras de Bernoulli, que é uma linha de corrente sem trabalho. Então não pode. Então eu aplico tudo bem. Eu vou desse que eu estou chamando do ponto 0 até o ponto 1, que é esse primeiro aqui, depois do ponto 2 até o ponto E. Então eu aplico o Bernoulli 2 vezes. Bernoulli, se você for lembrar, ele é pressão mais meio de ρ velocidade ao quadrado mais uma parcela de gravitacional igual uma constante ou igual a mesma coisa do outro lado. Então eu estou desprezando a parcela gravitacional desprezando essa parte da energia gravitacional, estou ficando só com a parcela de pressão e cinética. Então, quando eu aplico no ponto 0, ele vai dar aqui, ó, P0, meio de ρ, U, 0 ao quadrado. Nota que o meu ρ está constante, porque eu estou considerando incompressível, Mach menor do que 0,3, lembrando, né? Beleza. Quando eu aplico no ponto 1, eu vou ter P1, meio de ρ, UD ao quadrado, porque lembrando que a velocidade do disco... Desculpa. Porque lembrando, a velocidade do escoamento quando está passando pelo disco é o que eu estou chamando de UD. Então, eu estou dizendo que em 1 ele tem UD, em 2 ele também tem UD. Quando eu aplico de 2 e E, então em 2 eu tenho lá P2, meio de ρ, UD ao quadrado de novo, que é a velocidade do disco é no momento que ele está passando. Lembra que esse disco é infinitesimal, então 1 e 2 são praticamente colados. É uma descontinuidade que eu tenho. Se você for lembrar do gráfico de pressão, eles estão praticamente no mesmo ponto. E lá em E, eu tenho PE, mas o PE na verdade é igual ao P0, porque não tem velocidade supersônica, então não tem choque. Meio de ρ, UE ao quadrado. É esses dois que eu vou juntar. Aqui, então, agora o que eu posso fazer é isolar nas duas a parcela desse meio de ρ, UD ao quadrado. Vai ser igual, por exemplo, a P0, mais meio de ρ, UE ao quadrado, menos P2. Eu posso fazer a mesma coisa aqui isolando essa parcela. Isola essas duas parcelas e iguala elas. O que nós vamos ter é esse cara aqui, porque ele veio lá de P0 mais meio de ρ, U0 ao quadrado, menos P1 igual P0 mais meio de ρ, UE ao quadrado, menos P2. Os dois P0 são iguais, corta. Eu vou passar P1 e P2 para o mesmo lado, então passa P2 para cá, isso aqui vai dar P2 menos P1, que é o que está aqui, igual, passa essa parcela aqui para lá, isola o meio, isola o ρ, o E ao quadrado menos o 0 ao quadrado. Check. Então, esse ΔP eu posso indicar por meio de ρ, o E ao quadrado menos o 0 ao quadrado. Lembrando que esse UE é difícil de eu ter na prática quando o avião está voando. Então, o que eu vou fazer aqui é acoplar com as equações anteriores. Então, nesse cara aqui, eu simplesmente acoplei com essa equação aqui, lembrando que Fn é igual a UD, variação de P. Então, eu tinha aqui Fn igual área, P2 menos P1. P2 menos P1 está aqui. É só adicionar a área multiplicando. Então, o meu Fn, que antes era m ponto UE menos o 0, eu posso também escrever como meio de ρ, área do disco, UE ao quadrado menos o 0 ao quadrado. Ainda tem esse cara aqui no meio, que é o UE, que ainda atrapalha para a gente mexer. Nota que AD é fácil, se eu tenho o raio da hélice, eu tenho esse AD. O 0 é fácil, porque é a velocidade de voo do avião. O UE que está me atrapalhando. Então, nós vamos manipular um pouco mais esse cara para ele sumir. Bom, se vocês ainda estão comigo nessa doideira toda aqui, estamos chegando no último slide. Vai valer a pena no final. Mas o que acontece aqui agora é o seguinte. Estou com aquela equação anterior, ainda tem esse UE que eu não consigo usar na prática, porque eu não consigo medir ele logo após a hélice. Não consigo manter as curvas de corrente comportadas para eu medir ali. Então, eu preciso fazer ele sumir dessa equação. O que a gente faz é mais uma manipulação matemática,
que a gente considera, então, que o escoamento, na hora que ele passa pelo disco, ele vai ter esse velocidade UD. Beleza. Mas eu também posso dizer que na hora que ele passa pelo disco, em vez da velocidade total ser UD, que ele ganha o que a gente chama de um ΔV, um incremento de velocidade. Seria um outro jeito de dizer, né? Ou seja, esse UD, que seria a velocidade na hora que ele passa pelo disco, é igual à velocidade com que ele vem de voo, que entra no disco, mais esse incremento de velocidade. É um outro jeito de eu dizer isso aí, né? E é o que a gente faz. Quando eu faço isso, eu consigo fazer sumir o UE na equação, por incrível que pareça, porque ele vai ser substituído por esse incremento. Então, se você lembrar, eu tinha antes chegado numa equação assim para o D. O D é igual o E mais o 0 sobre 2. Beleza, tem alguns slides ali para trás. Junta essa daqui com essa daqui. E o que eu vou ter vai ser o seguinte. Essa daqui vai dar 2, o D é igual o E mais o 0. Ou o E é igual a 2, o D menos o 0. Que é essa daqui. Beleza. Pega a de cima aqui e substitui o meu UD por o 0 mais o V. Então vai dar o E é igual a 2, o 0 mais ΔV menos o 0. Essa aqui. Que no final isso aqui vai sobrar para nós, então o E é igual, né? Dá 2 o E menos 2 o 0 menos 1 0 vai dar o 0 mais 2 ΔV. Que é esse cara aqui. Beleza. Poderia também isolar de outra forma, que é o que eu faço aqui embaixo, como o E menos o 0 é igual a 2 ΔV. Até aí tudo tranquilo, só manipulação matemática. É esse cara que eu vou usar para fazer sumir o E, para fazer sumir o E, e nós vamos fazer sumir o ΔV também, não se preocupe. Então, voltando para o fluxo de massa lá em cima, m ponto igual ρ, área, velocidade. Então, eu tinha o m ponto é regime permanente, então esse m ponto, o 0, m ponto 0, m ponto E, o m ponto D, que seria o que passa pelo disco, é tudo igual, né? Então, eu tenho ρ, área do disco, velocidade do disco. Beleza? Isso é igual ρ, área do disco, troca esse UD por o 0 ΔV. Até aí, tranquilo. Na equação do Fn, aquela primeira que a gente tinha, que era m ponto o E menos o 0, troca esse E menos o 0 por 2 ΔV. E troca esse m ponto por esse ρ AD U mais ΔV. Então, a gente vai ter aqui ρ AD U mais ΔV. Esse ρ AD U mais ΔV é m ponto. E esse 2 ΔV é esse o E menos o 0. Ok. Agora daqui, se você for ver, eu posso fazer, né? Isso aqui vai dar... Posso fazer, então, isso aqui é Fn igual ρ AD, o 0, mais ρ AD ΔV, que multiplica 2 ΔV. Ou seja, vai dar uma equação quadrática, né? ρ AD, o 0, 2 ΔV, mais ρ AD, 2 ΔV ao quadrado. Isola esse cara, então fica esse Fn ali, passa essa parcela ρ AD, o 0 dividindo, passa essa parcela ρ AD dividindo, o que nós temos é isso daqui. Isso é isso. Só botei no formato clássico de equação de segundo grau. E a minha variável que eu estou resolvendo Bhaskara para ela vai ser o ΔV. Então, quando eu aplico Bhaskara, eu vou ter duas raízes, só que só uma delas é positiva. Então, essa daqui é a única raiz positiva.
E tem que ser positiva porque a hélice acelera o escoamento. Senão, fisicamente, não faria sentido, né? A hélice desacelerar o escoamento, daí o avião vai ter problemas. Então, a única raiz possível é a raiz positiva dela. E a raiz positiva dá esse valor. Menos velocidade de voo sobre 2, mais raiz quadrada de velocidade de voo quadrado sobre 4, mais Fn 2 ρ AD. Isso daqui, para usar, ainda é difícil. Só que agora o que a gente faz é agrupar isso daí com a energia cinética e com a equação de rendimento propulsivo. Então eu me enganei, esse não é o último slide, tem mais um, que é esse cara aqui. Então, pega a equação do WB que a gente tinha feito, que é a variação de energia cinética. Beleza. A gente também já tinha visto que ela podia ser dada como m ponto, o E, que é o nosso Fn, vezes velocidade de disco. Ok. Isso já apareceu em alguns slides para trás. Troca esse velocidade de disco por um zero mais ΔV. Legal, estou fazendo aparecer o ΔV em todas as minhas equações, né? Então, o meu WB, ele pode ser escrito como isso daqui. Fn, o zero mais ΔV. Por que isso? Porque se você for lembrar a equação do rendimento propulsivo, como a gente viu no vídeo anterior, ele é, por definição, a potência disponível para voo pela potência de eixo. E a potência disponível para voo é Fn, velocidade de voo. Esse é o nosso rendimento propulsivo. Troca esse WB por aquela equação ali em cima. Então, troca esse cara por isso daqui. E aí o que a gente tem é Fn, velocidade de voo, Fn, o zero mais ΔV. Os Fn sumiram e o rendimento propulsivo, então, é o zero sobre o zero mais ΔV. Nota que o ΔV continua ali e eu não consigo tirar, por exemplo, calcular esse cara aqui com base nesse ΔV ainda. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer mais uma manipulação. O que nós vamos fazer agora é isola o ΔV aqui, ou seja, nós vamos ter o zero mais ΔV é igual o zero sobre rendimento de Propeller. Então, o meu ΔV é igual o zero, rendimento de Propeller, menos o zero. Joga isso daqui na equação que a gente tinha da raiz de ΔV. Joga aqui. Então, isso aqui vai ser ΔV igual o zero, rendimento Propeller, menos o zero. Iguala os dois lados e isola o rendimento de Propeller. Tadá! É isso aqui que nós temos. Essa equação é o valor teórico do rendimento de Propeller. Ele dá um pouco maior que o real, mas ele é uma estimativa legal quando você está fazendo um cálculo preliminar que você ainda não tem protótipos, que você não tem ainda os valores para testar. Você precisa ter alguma coisa para fazer o protótipo, né? Ele não sai do nada. Então esse é o valor que geralmente a gente usa para fazer o cálculo do protótipo. Nota que eu posso escrever ele nesse formato, só que daí tu vai falar, tá, mas tem uma treta aí no meio do caminho porque tem um Fn ali. E eu não tenho Fn. Fn geralmente é o que eu estou procurando. Eu quero usar o netaprop para estimar o Fn. Porque a minha ideia é, com o Fn, com o netaprop, você tira daqui o netapropeller, e daí eu jogo lá em netapropeller igual Fn, velocidade de voo, WB. Eu tenho o WB do torquímetro ou do motor, porque eu já sei qual que é, eu calculei com o ciclo Otto, diesel, seja lá qual for. Então eu vou ter esse cara, aí eu teria esse cara, teria velocidade de voo, porque eu sei qual que eu quero voar, e tchum, tirei o Fn, que é o meu objetivo geral para eu fazer esse cálculo de propulsivo. Né? Tu quer saber quanto é que é o impulso de voo dele. Só que o Fn está aqui dentro da equação também. O que a gente faz? Isola de outra forma. Troca esse Fn, como eu acabei de botar a equação ali embaixo, ele pode ser escrito como netapropeller WB sobre o zero. E é isso que eu faço aqui. Então, essa daqui é a equação que a gente realmente usa para calcular o rendimento de Propeller teórico. Ele é maior do que o real, porque eu fiz algumas considerações de Mach menor do que 0,3, escoamento incompressível, não tem perdas na hélice, coisas assim, né? Que não são bem realidade. Mas ele dá um valor para você poder fazer o cálculo preliminar e poder, pelo menos, fazer o primeiro protótipo
E a partir daí, o que você faz? Bom, você sabe que ele vai dar um valor um pouco acima, né? Então joga uns 20% para baixo do valor dele e tá mais ou menos no que vai dar. Né? Depois testa em laboratório isso aí, ou em método numérico mais avançado, para ter certeza que o valor ficou bom. Mas em cálculo preliminar é ele que a gente usa. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu quero resolver para neta própria, ele tem o neta própria ali dentro da equação. Sim, é uma equação interativa. É isso mesmo, é isso que você está pensando. Ele está aqui, ele está ali. Como é que eu faço? Chuta um valor de neta própria, se tu for resolver na mão, né? No computador, tu põe o método interativo ali, ele calcula para você, né? Mas dá para resolver na mão também. Ou seja, qual que é o procedimento? Porque é uma equação interativa. Para quem trabalha com métodos numéricos, isso aqui tá sussa, né? Mas para quem não trabalha com métodos numéricos, a primeira coisa que você tem que fazer é chutar um valor de neta própria para colocar dentro da equação. Com esse valor de neta própria, você põe ele aqui. Os outros valores todos você vai ter. Nota que ele varia também com o ponto de velocidade de voo, ou seja, eu quero para a velocidade de voo de Mach 0.1. Vai ser o primeiro ponto do neta própria. Chuta aqui, sei lá, 0,6. Aí tu vai tirar o novo neta própria, que é o neta própria que eu tô chamando de linha, que provavelmente deu de frente do 0,6, deu 0,5. Quer dizer que teu chute está fora da realidade. Atualiza aqui para 0,5 e recalcula. Agora deu 0,40. Atualiza e vai assim por diante, até quando os dois baterem. Eles nunca vão bater 100%, né? Põe um erro aí, sei lá, 1%, sei lá quanto que tu aceita. Um valor baixo, por favor, né? E aí, quando os dois baterem dentro desse critério de convergência que você usou, tá aí o teu valor estimado de neta própria. Lembrando que ele é maior do que a real, tá? É assim que a gente faz para fazer o cálculo preliminar. Não entendeu nada? Não tem problema. Vai na playlist de exercícios que eu vou fazer lá 2 exercícios com isso aí pra gente saber como usar. E novamente eu me enganei, esse não é o último slide, tem mais um detalhe importante, porque beleza, a gente tem o neta própria, ele funciona, nota que eu tenho velocidade de voo aqui, isso aqui é o rendimento quando eu estou voando. Ou seja, com o zero diferente de zero. Quando você vai decolar, eu acho que eu já comentei quando eu estava fazendo a parte inicial do motor pistão hélice, que hélices grandes são boas para decolagem, porque elas dão um bom impulso para você levantar o avião. Tanto que aviões cargueiros geralmente usam hélices. Não pistão, mas usa a hélice no jato, né? A teoria do disco atuador é a teoria que a gente usa para calcular esse impulso de decolagem, que eu estou aqui chamando de F0. Tá? Então, esse impulso estático máximo, nota que eu ponho o máximo de novo, porque a teoria do disco atuador ela é teórica, e ela sempre dá valores um pouco maior do que a realidade. Então a gente diz que é o máximo que tu vai ter na prática. Na realidade vai ser um pouco menor, mas ele te dá o limite máximo, então dá para você fazer o projeto preliminar, né? Então, esse impulso estático máximo é o que eu estou chamando de F0 aqui, tá? E ele é o impulso, e ele é o Fn para a velocidade de voo zero. É a decolagem. De onde que eu tiro? Naquela equação do rendimento que a gente estava aqui, então estava nessa equação aqui, né? Volta na anterior, antes eu substituir o Fn pelo rendimento propulsivo. Volta nessa daqui. Nela, em vez de deixar o neta próprio isolado, isola o Fn. Se você isola o Fn, ele vai ficar assim. Fn igual neta própria, né? Lembrando que aqui vem Fn, o zero, Wb. Isola esse Fn aqui e substitui esse neta própria por essa daqui que eu apontei. Fn vai dar Wb, velocidade de voo e o próprio Fn. Beleza. Só que agora zero a velocidade de voo. Isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar zero. E o que me sobra é essa parcela com essa parcela. Então, nota que eu botei um zerinho no F só para dizer que é para quando eu zerei a velocidade de voo. Por isso que dá F0. E ele fica nesse formato. Aí você deve estar pensando, nota, mais uma equação iterativa. Não necessariamente, essa aqui tu consegue isolar, tá? Essa daqui, se você isolar, ela não precisa ser iterativa. Ela fica nesse formato aqui, se tu tirar aquele F0 da raiz. Impulso estático máximo, que é esse Fn. Desculpa, que é F0.
Ou seja, o impulso de decolagem máximo é a potência do eixo, WB, raiz de 2ρ, que é a densidade da atmosfera onde você está decolando, AD, que é a área do disco, elevado a 2/3. Nota que o meu AD, eu já coloquei para frente, é a área do disco, né? Então ele vai ser π, diâmetro do disco, ao quadrado sobre 4. O diâmetro do disco é o diâmetro da hélice, né? Então nota que quanto maior o diâmetro da minha hélice, maior vai ser esse AD e maior vai ser o F0. Então quanto maior o diâmetro do disco, que é o diâmetro da hélice, maior vai ser o F0. Por isso que para aviões cargueiros, quando você precisa decolar com muito, esse F0 é o impulso que você dá na hora que você está fazendo a subida. Então, se você tem muito peso, ele tem que equilibrar um seno, cosseno ali, sei lá qual que vai dar a decomposição das forças, do peso, né? Então, é ele que faz você conseguir decolar. Se você tem que carregar muito peso, é esse F0 que precisa ser bastante alto. Então, hélices com diâmetro alto, hélices grandes, elas conseguem fazer você decolar com mais peso. É daí que vem isso aí. Então, a gente usa esse cara aqui para fazer a estimativa de impulso de decolagem para o nosso protótipo. Ele também é um pouco acima da realidade, mas depois você consegue testar isso. Depois que você tem um protótipo, você põe a hélice numa bancada estática e tira o valor real, né? Que fica relativamente próximo. Essa é a teoria do disco atuador. O legal é que você pode usar ela para qualquer sistema com hélice, tá? Para quem faz trabalhos com energia eólica, é a mesma teoria que a gente usa para calcular a potência a potência que o escoamento, aí seria o contrário, né? Não é a hélice que gira o escoamento, é o escoamento que gira a hélice, né? Porque daí é uma turbina. Mas de qualquer forma, ele funciona para os dois lados. Então você consegue tirar a partir da velocidade do escoamento que está passando nela, que seria esse o zero, velocidade do vento que bate nas turbinas, né? Você consegue tirar qual é a força gerada nas turbinas. Com a força e a velocidade de giro dela, você tem a potência do eixo. Com a potência do eixo, você vai ter quanto é que ele transforma em energia elétrica. Então a gente usa essa teoria também para energia eólica. Na sequência, vai na playlist de exercícios para tu ver como é que a gente aplica isso na realidade.